todos conhecem o Pino, foi aluno nosso aqui até bem pouco tempo atrás. E vai falar então, a gente está fazendo mestrado agora com a Karina, né? E vai falar para a gente sobre elementos da teoria algébrica dos números. Beleza? Vou apagar a luz aqui para cá. Então, agradecer ao professor Jefferson pela oportunidade de estar falando um pouco sobre teoria dos números, que eu até pensei um pouco como começar a falar de teoria dos números e acho que encontrei um caminho que eu, pelo menos, acredito ser ideal. E, antes de mais nada, então, eu gostaria de começar a falar para vocês com essa frase de Gauss, né, que a matemática é a rainha das ciências e a teoria dos números é a rainha da matemática. Pois bem, como o título da palestra é Elementos da Teoria Algébrica dos Números, subentende-se que eu vou falar para vocês de alguns aspectos dessa teoria. E eu dividi a palestra em duas metades, na verdade. A primeira parte é com os conceitos mais elementares, todos que têm familiaridade com o curso de álgebra linear vão se e polinômios em geral vão ter familiaridade. Uma segunda parte para pessoas que têm um pouquinho mais de familiaridade com estruturas algébricas, como os anéis, corpos, anéis de polinômios e um pouquinho, inclusive, de teoria de Galois, mas eu acredito que nenhum de vocês aqui vai ter problema em entender o que eu estou tentando passar. Ok? Então, a teoria algébrica dos números é um ramo da álgebra que se estuda o conceito de número algébrico. O que eu pretendo falar para vocês aqui hoje é um pouquinho sobre os números algébricos e também sobre números que não são algébricos, os chamados números transcendentes. Pretendo definir e dar um exemplo de cada um desses números, né, alguns números, contar um pouco dos fatos históricos que levaram a estudar esses números e posteriormente falar um pouco do conceito de anel de inteiros, que é um conceito muito importante nesse ramo, devido a muitas aplicações relacionadas a isso. Ok? Eu coloquei aqui no início, né, que essa teoria, na verdade, ela surgiu basicamente na primeira e na segunda metade do século XIX, em trabalhos de matemática muito famosos, como Cramer, Dedekind, tem até os conceitos de anéis de Dedekind, que eu vou falar muito brevemente no final, como aplicação, e Leopold Kronecker, né, tem o famoso teorema de Kronecker, Weber, e enfim. Pois bem, então, para começar a falar para vocês, eu vou falar um pouco, nada mais natural do que falar do conceito de número algébrico. E vemos a primeira definição, que é a definição 1, que é um número alfa complexo, né, um número complexo. Ele é dito algébrico se ele é raiz de um polinômio onde cada i está em quinto. Ou seja, se o alfa é raiz de um polinômio com coeficientes racionais. Eu observei duas situações aqui. A primeira delas é que sempre que eu me referir a alfa como raiz de um polinômio com coeficientes racionais, eu vou estar me referindo ao polinômio de menor grau possível. Isso, como os naturais são bem ordenados, existe um polinômio lá de menor grau que isso ocorre. Em outras referências, por exemplo, eu já ouvi dizer que um número é algébrico se ele satisfaz um polinômio com coeficientes inteiros. Na verdade, se ele satisfaz um polinômio com coeficientes racionais, então ele satisfaz um polinômio com coeficientes inteiros. Basta tomar um polinômio, então, se alfa é raiz de um x, eu tenho aqui um bn, x elevado a n, mais 1 a 1, b1, x, mais 1 a 0, b0. Esse é um polinômio com coeficientes racionais. Se multiplicar o polinômio pelo MMC dos denominadores, eu vou ter, se b é o MMC dos b1, b0 até bn, então b de x é um polinômio onde todas as entradas são inteiras e o alfa continua sendo raiz desse polinômio. Okay? Então, em muitas outras, em determinadas referências, e eu vou estar usando aqui, inclusive, em alguns momentos vai ser conveniente tratar de um polinômio com coeficientes racionais, em outros momentos vai ser conveniente tratar sobre polinômios com coeficientes inteiros. Uma outra questão que eu gostaria de observar aqui, que vai ser importante também, em alguns momentos eu vou utilizar
porque se alfa é algébrico, alfa satisfaz um polinômio com coeficientes inteiros, como eu acabei de mostrar para vocês. Então alfa satisfaz um polinômio mônico com coeficientes racionais, né? Basta dividir, se alfa satisfaz um p de x aqui com um an, xan. Se eu dividir isso aqui por an, eu vou ter um polinômio mônico com coeficientes racionais, do qual alfa é raiz. Então, de acordo com a conveniência, eu vou estar utilizando e descrevendo esses polinômios. Em modos mais formais, e aí para aqueles que já estão familiarizados com os conceitos algébricos, muitos livros trazem essa definição, né? Seja K contida em si um corpo, então um elemento alfa de K é dito algébrico. Se existe um polinômio não nulo, P de x contido em um anel de polinômios inteiros, tal que o P de alfa é zero. Eu vou denotar por A o conjunto de todos os números algébricos. E a partir daí, o que eu vou tentar trazer para vocês? Estudar um pouquinho sobre esse conjunto A. Né? Para todos que já estão familiarizados, esse conjunto tem uma estrutura de corpo, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, além de umas outras particularidades relacionadas ao estudo de como surgiu o conceito de número algébrico. Pois bem, então, uma vez definido o número algébrico, todo número racional é um número algébrico. Né? Basta a gente considerar um polinômio p de x como sendo um racional AB, é raiz desse polinômio, px menos a, e esse polinômio está aqui. Então, em particular, todo número inteiro é um número algébrico, ou seja, esses números fazem sentido, existem números algébricos. O raiz de 2 é um número algébrico, é a raiz do polinômio x² menos 2. A unidade imaginária, ou raiz de menos 1, também é um número algébrico, porque é a raiz desse polinômio, x² mais 1. E outros dois números aqui, beta como sendo a raiz de 2 mais a raiz cúbica de 3, e gama como sendo a raiz cúbica de 1 menos a raiz de 2, são algébricos, porque são raízes desses respectivos polinômios. O p de x dado dessa forma aqui, e o q de x dado dessa forma aqui. Okay? Um outro número que é algébrico é o raiz de 2 mais raiz de 3. Né? E a verificação de que esse número é algébrico utiliza bastante esse conceito de quadratura, né? Porque para determinar que o número é algébrico, a gente tem que encontrar um polinômio do qual ele é raiz. Então, para encontrar um polinômio, se delta é dado dessa forma, então delta ao quadrado é 2 mais raiz de 3. Para eliminar esse segundo radical aqui, a gente isola, então delta ao quadrado é dado dessa forma, delta ao quadrado menos 2 é raiz de 3, então elevando ao quadrado a gente tem que delta à quarta, menos 4 delta ao quadrado mais 1, é igual a zero. Portanto, delta é a raiz do polinômio p de x igual a x à quarta, menos 4x ao quadrado mais 1. Percebam que esse número, o raiz de 2 mais raiz de 3, isso aqui na verdade é 2 mais 3 elevado a meio. Ou seja, são números inteiros e potenciação de produtos de números inteiros e números racionais, combinações dessas potenciações. Bom, como eu disse no exemplo 1, todo número racional é um número algébrico. E a recíproca não é verdadeira, como a gente viu no exemplo 2, que o raiz de 2 é um número algébrico, mas não é um número racional. Da mesma forma, como a unidade imaginária é um número algébrico, então existem números complexos que são números algébricos também. Então, uma vez determinado e conhecidos esses números, algumas perguntas começam a surgir. E duas delas, que surgiram muito naturalmente, por volta do século XVIII, foram as seguintes. Existem números que não são algébricos? Se existem, são muitos? Por esse raciocínio, aqui parece até fácil determinar se o número é algébrico ou não. Então, todo número daquela forma, ou combinações de inteiros elevados a racionais, a gente consegue mostrar, aplicando essas quadraturas, que são números algébricos. Pois bem, então uma vez feitas essas questões, se existem números que não são algébricos, nós precisamos responder e apresentar um número que não seja algébrico.
Pois bem, como eu disse, identificar se um número é algébrico pode ser, de certa forma, uma tarefa fácil, porque existem vários números algébricos, próprios racionais, muitos os raízes de números inteiros e racionais são números algébricos. E o problema de determinar se um número é algébrico ou não está totalmente relacionado com resolver uma equação polinomial com coeficientes racionais ou coeficientes inteiros. E esse é um problema que vem de muito antes, inclusive, do surgimento da teoria sobre os números algébricos. Porque resolver equações polinomiais era um problema já tratado por Diofanto, né, próximo do século III. E assim como Fermat, né, que inclusive deixou lá a questão do último teorema de Fermat e vários outros assuntos relacionados. Pois bem, então, estudar raízes de polinômios com coeficientes racionais ou inteiros é algo que já é feito há muito tempo. Porém, foi só em 1844 que um matemático, né, que foi Liouville, conseguiu provar que os números que não são algébricos realmente existem. O que consistia a ideia de Liouville? Ele pretendia identificar uma propriedade que todos os números algébricos satisfaziam, e um número que não satisfazesse essa propriedade não seria um número algébrico. Com isso, Liouville conseguiu determinar uma classe de números que estava relacionado com conceitos relacionados com você conseguir majorar números e outros aspectos que eu não vou estar entrando em muitos detalhes, vou deixar uma referência àqueles que se sentirem interessados. Como eu disse anteriormente, Liouville tentou identificar uma propriedade satisfeita por todos os números algébricos e encontrar um número que não satisfazia essa propriedade. Algumas referências, inclusive uma que eu trouxe, que é uma revista, um livro de história da matemática, diz que o número transcendente foi dado segundo Euler, que esses números que não são algébricos são chamados transcendentes porque transcendem as operações algébricas, da soma, da multiplicação, da divisão e da subtração. Pois bem, como eu disse, Liouville conseguiu determinar uma classe de números que não era algébrica. Pois bem, e o primeiro número conhecido que não era algébrico é esse número aqui. Somatório de K a 1 até o infinito. Lembra, a série, né, 1 menos K, não sei se dá para ver o menorzinho ali, que na verdade como essa série ela é convergente, então isso aí é a soma de 1 sobre 10 elevado a K dá igual até o infinito. Isso aqui é igual a um valor C, até para determinar. Então, esse número não satisfazia as propriedades que todos os números algébricos satisfaziam, portanto, era um número transcendente. Pois bem, em 1873, Hermite provou que o número neteriano E era transcendente. Em 1933, muito recente, o Champernowne apresentou um número, que era a concatenação de todos os números racionais, 0,1, 2, 3, 9, 10, 11 e assim sucessivamente, e verificou que esse número era transcendente. Entretanto, posteriormente, o Kurt Mahler provou que esse número, embora fosse transcendente, não fazia parte da classe de números que Liouville havia determinado. Então, ele era um número transcendente, porém não fazia parte daquela classe de números transcendentes que Liouville havia determinado. Pois bem, quando eu fiz a pergunta, na verdade as duas perguntas, existem números que não são algébricos? Uma delas, essa pergunta a gente já conseguiu responder, e é verdadeira. E sim, existem. São muitos? Bom, por um tempo acreditou-se que a classe de números de Liouville pudessem ser os únicos números que não seriam algébricos. Bom, mostrou-se posteriormente isso, que haviam outros números que não eram algébricos, eram transcendentes, que não faziam parte da classe de números que Liouville havia determinado. Uma curiosidade sobre a constante de Liouville, que é o primeiro número transcendente a ser conhecido, é que com os avanços computacionais, constatou-se que por uma extrema margem de erro, essa constante não é raiz desse polinômio aqui. 10x à sexta, menos 36x ao cubo, menos 190x, mais 21, ou seja, não satisfaz essa equação. E
Uma década depois da constatação de que o número noetheriano era transcendente, o von Lindemann constatou que π era transcendente, apresentou uma demonstração de que π era transcendente. Uma outra verificação está totalmente relacionada com o sétimo problema de Hilbert, e o Schneider, juntamente com o Gelbach, resolveram o sétimo problema de Hilbert e conseguiram mostrar que o número 2 elevado à raiz de 2 era um número transcendente. Bom, no que constituía o sétimo problema de Hilbert? O sétimo problema de Hilbert dizia que o que estava aberto era... A intenção era mostrar que se eu tenho dois números algébricos, alfa e beta, com alfa diferente de 0 ou 1, ou seja, alfa não pertence a esse conjuntinho, e beta sendo um algébrico que não é racional, ou um irracional, complexo, então alfa elevado a beta é transcendente. Então, esse é um sétimo famoso problema de Hilbert, né? Foi esclarecido como, é até conhecido esse resultado agora como teorema de Geldof-Schneider, porque ambos resolveram independentemente o sétimo problema de Hilbert. Pois bem, então determinar se um número algébrico ou não pode ou não ser uma tarefa difícil. E o teorema mais famoso conhecido, inclusive em algumas referências conhecido como o teorema de Lindemann, é o seguinte: o número π é transcendente. O que eu queria passar para vocês sobre isso é justamente essa palavra, teorema. Mostrar que o número π é um número transcendente é uma coisa muito forte. Tanto que é chamado teorema, e hoje em dia, em muitas referências, eu não vou mostrar, deixei uma das referências, mas é um resultado encontrado em diversos livros relacionados à teoria de Galois. Essa referência 6 é uma referência aqui do Instituto, é o livro do professor Parham, junto com a Neuza, tem um apêndice, usa alguns conceitos de teoria de Galois. E uma outra curiosidade é que existem números que ainda hoje não se sabe se são algébricos ou se são transcendentes, como π mais e, π vezes e, π elevado a e e 2 elevado a π. São números que nós não conseguimos mostrar que são algébricos ou não. Porque números dessa forma, na verdade, para mostrar que não são algébricos, teríamos que, a grosso modo, baseado apenas na definição, verificar que não é raiz de nenhum polinômio com coeficientes racionais. E isso é uma tarefa, de certa forma, muito árdua. Pois bem, como a primeira questão eu já respondi, eu vou voltar para a segunda questão, que é a seguinte: se existem, como a gente já viu que existem, são muitos. Então, como nós vimos, os números racionais, todos os números racionais são algébricos. O que eu vou estar mostrando, na verdade, é que o conjunto dos números algébricos é muito pequeno perto do conjunto dos números que não são algébricos. E para isso, eu vou começar com algumas definições, não vou estar entrando em detalhes, mas são definições e resultados muito simples. Por exemplo, quando um conjunto é numerável. Um conjunto é numerável se é finito, ou se existe uma abjeção dos naturais em B. Um exemplo clássico de conjunto enumerável é os inteiros, né? Essa funçãozinha aqui que leva os números pares nos números positivos e os números ímpares nos números negativos. Né? O zero como é par elevado no zero mesmo. Essa f é uma abjeção, então, portanto, o z é um conjunto enumerável. Ok? Outros dois resultados são que a união enumerável de conjuntos enumerável é enumerável. E se um conjunto é enumerável, então o cartesiano desse conjunto é enumerável. Okay? Não vou entrar na demonstração desses conceitos. A referência 2, se não me engano, é o livro do Diário sobre números transcendentes. Então é um livro interessante. E o resultado que eu vou estar precisando é que o conjunto Cx, né, o anel de polinômios dos inteiros, visto unicamente como conjunto, é um conjunto enumerável. Então, para verificar isso, é muito simples. Como z é numerável, então Zn é numerável. E aí, para todo n. Então, a gente considera para cada n essa função do cartesiano de z, aqui n mais uma coordenada, no anel de polinômio de x, definida como fn, pega cada zero até a n e leva no polinômio com as respectivas coordenadas. Então, isso aqui é, obviamente, uma abjeção.
E a gente conclui que o anel de polinômios é um conjunto enumerável. Pois bem, um outro resultado que eu vou estar utilizando, e aí é muito mais famoso para corpos, né, que se um polinômio tem coeficientes com... se um polinômio de grau n, então ele tem no máximo n raiz no seu corpo de fração. Aqui eu vou estar utilizando uma coisa um pouquinho mais forte, que um polinômio não nulo de grau n com coeficientes apenas no domínio, não precisa necessariamente ser um corpo, admite no máximo n raízes nesse domínio e admite n raízes no seu corpo de fração. Mas no próprio domínio vai existir no máximo n raízes. Então, para todo polinômio que eu considerar em z de x, esse conjunto aqui é finito. Esse conjunto como sendo as raízes complexas desse polinômio. Um polinômio de grau n tem no máximo n raízes. E aqui eu estou tomando z porque o corpo de raízes de z é q, e aí eu vou estar posteriormente falando de algumas extensões, mas toda extensão de q, todo corpo que tem q contido dentro, é uma extensão que está contida dentro dos números complexos. E aqui a gente está trabalhando com números que são complexos, os algébricos estão contidos dentro dos complexos. Portanto, esse conjunto é enumerável. E a gente conclui a partir disso esse teorema, que o conjunto A dos números algébricos é enumerável. E basta observar que A é, na verdade, a união de todos os RPs, ou seja, as raízes de todos os polinômios, onde os polinômios estão contidos onde os polinômios pertencem a z de x. Isso aqui é enumerável, como a gente viu no resultado anterior. Isso aqui é finito, então é a união enumerável de conjuntos enumeráveis, portanto é enumerável. Ora, a conclusão lá. O que isso permite concluir? Que existem muito mais números transcendentes do que números complexos. E do que números algébricos, na verdade. Né? Porque, aí partindo para a teoria dos conjuntos, a gente sabe que como Q é enumerável, a cardinalidade de Q é igual à cardinalidade de N, né, são naturais, e como R é não enumerável, a cardinalidade de R, né, é diferente da cardinalidade de Q. Em teoria, num contexto de teoria dos conjuntos, né, esse daqui é o texto Aleph 0, e aqui Aleph 1 ou C. Existe até, e aí partindo para a hipótese do contínuo, que não existe um conjunto que tem cardinalidade que está entre essas duas cardinalidades. Mas o que eu chamo a atenção é que nós partimos lá do princípio de que um número complexo era algébrico. Então eu posso interpretar essa partição dos números complexos. Ora, todo número complexo ou ele é algébrico ou ele não é algébrico. Okay? E esse conjunto é numerável. Ora, mas C não é numerável. O próprio R está contido dentro de C. Então, esse conjunto aqui não pode ser numerável, uma vez que, nesse caso, nós teríamos C numerável, que é a união numerável de dois conjuntos. Portanto, C menos A não é numerável, ou seja, existem muito mais números transcendentes do que números algébricos. Uma outra versão desse teorema está destacada numa outra. Existem outras formas de você para mostrar que o conjunto dos números algébricos é numerável. Existem várias formas, eu trouxe essa baseada nesses resultados anteriores. Pois bem, agora vamos mostrar que esse conjunto unido de duas dessas operações de adição e multiplicação constitui o corpo. Na verdade, os números algébricos, né, num contexto da lógica, tem essa propriedade que é muito boa. Eles são fechados para operações. São propriedades que, por exemplo, os números racionais não têm, os números irracionais não têm. O produto de dois irracionais nem sempre é um irracional, pode ser um racional. E da mesma forma, para números transcendentes, você pode ter números que não são, mas se são algébricos, a gente vai mostrar que o produto e a soma é algébrico. E o que motiva isso? Pois bem, em geral, um exemplo para motivar ser fechado com relação à soma, por exemplo, é que todo número da forma raiz de D com D inteiro é algébrico, né? Porque esse raiz de D ele é a raiz desse polinômio PD igual a x² menos D. Então, nós temos que o raiz de 2 é algébrico e o raiz de 3 é algébrico. Pergunto, a soma raiz de 2 mais raiz de 3 é algébrico? Eu já tinha observado lá, quando eu falo de números que são inteiros elevados a potências racionais, a gente consegue mostrar através daquelas quadraturas que são números algébricos. Então, o que nos resta é encontrar um polinômio para o qual a soma é raiz.
Então, novamente usando aquela ideia de quadratura, a gente tem que o alfa quadrado é dado dessa forma. Implica que o alfa menos, aqui a soma é 5, a gente consegue isolar esse outro radical. Para assumir com ele, a gente leva ao quadrado em ambos os lados. E chega aqui que o alfa quarta menos 10 alfa ao quadrado mais 1 é igual a 0. Portanto, esse alfa, que é a soma raiz de 2 mais raiz de 3, é a raiz desse polinômio. Portanto, é algébrico. E aí vem o teorema que mostra isso. Na verdade, o que eu vou mostrar aqui é que, como o conjunto dos números algébricos está contido dentro dos complexos, eu vou estar mostrando que o conjunto dos números algébricos é um subcorpo dos números complexos, para não ter que verificar todas aquelas propriedades satisfeitas. E como se mostra isso? Bom, valem essas seguintes propriedades. A soma de dois números algébricos é um número algébrico, o produto de dois números algébricos é um número algébrico. Se alfa é um número algébrico, então menos alfa também é algébrico. E se alfa é não nulo é algébrico, então o inverso também é um número algébrico. Pois bem, eu vou considerar alfa e beta dois números algébricos, então ambos eles são raízes de polinômios com coeficientes inteiros, né? Vou chamar de P alfa e Q beta, como sendo um AN x a n e aqui o BM x a n respectivamente. Bom, então menos alfa é raiz desse polinômio aqui. Basta elevar a cada um dos coeficientes a menos 1 elevado a n, porque as potências de alfa que são quadrado não vai sofrer nenhuma alteração, mas as potências que são ímpar vai mudar o sinal para menos 1, então a gente conserta isso multiplicando por menos 1 elevado a n, onde que esse n é o... Portanto, o menos alfa claramente é a raiz desse polinômio aqui. P menos alfa, que é menos 1, e... Portanto, o menos alfa é algébrico. Para verificar o outro resultado, se alfa é raiz desse polinômio do P alfa de x, então alfa satisfaz essa equação. E alfa é diferente de zero, então eu vou mostrar que o 1 sobre alfa satisfaz essa, que na verdade é o alfa menos 1, satisfaz essa equação aqui. Como que a gente mostra isso? Bom, multiplicando essa equação por 1 sobre alfa n, como alfa é diferente de zero, faz sentido falar disso daqui. A gente vai ter que, aqui vai sobrar só o coeficiente AN e assim sucessivamente, aqui vai sobrar o alfa, o A0, 1 sobre alfa N, que é essa equação 3 aqui. Ok? Bom, colocando em evidência 1 sobre alfa N, a gente vai, isso aqui é o polinômio inicial, do qual o alfa era a raiz, portanto isso aqui é 1 sobre alfa N vezes 0, que é igual a 0. Portanto, o alfa menos 1 satisfaz esse polinômio aqui, o alfa 0 x a n, que é essa equação aqui. Portanto, se um número diferente de zero, se o número algébrico e não nulo se o número é algébrico e não nulo, então o seu inverso multiplicativo também é algébrico. Para considerar, para mostrar o item I, é um item que dá um pouquinho mais de trabalho, mas ainda assim não exerce tanta dificuldade. Bom, eu vou considerar agora, eu tinha considerado o alfa e beta a raiz dos polinômios P alfa e Q beta. Eu vou considerar agora os polinômios com coeficientes racionais a partir da divisão desse daqui pelo termo de maior grau, como eu tinha observado no início. Se ele é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros, então ele é raiz de um polinômio mônico com coeficientes racionais. Na verdade, eu dividi o P alfa de x e o Q beta de x pelos seus coeficientes do termo de maior grau para deixar a potência maior grau, para deixar esses polinômios mônicos. Eu não alterei a notação, apenas ao invés de P alfa eu chamei de P e de Q beta eu chamei de Q. Aqui os A e os B's continuam, para não ficar carregando muita notação. Pois bem, então o alfa é a raiz do P e o beta é a raiz do Q. Então, como o alfa é a raiz do P e beta é a raiz de Q, a gente tem que alfa satisfaz essa equação e beta satisfaz essa equação. Isolando o alfa n e o beta m aqui, nós vamos ter que o alfa n e o beta m são expressos como combinação linear desses respectivos conjuntos de 1 alfa até alfa n menos 1 com coeficientes racionais, porque cada um desses a's aqui são racionais. E da mesma forma o beta, o beta elevado a m, ou seja, o beta elevado a m é expresso como combinação linear desse conjunto aqui com coeficientes racionais. O que se observa é que se a gente multiplicar isso daqui, essa equação por alfa, aqui vai aparecer um alfa menos 1, que eu pretendo isolar, aqui vai aparecer um alfa n. Como o alfa n é escrito como combinação linear de A, ou seja, até os potências do alfa n menos 1,
eu vou substituir o alfa n que vai aparecer do lado por combinação linear dos alfa n menos 1. Então eu vou ter que, para todo j maior do que n, alfa elevado a j com combinação linear do conjunto A, que é de 1 até alfa n menos 1. Usando o processo recursivo, sempre vai aparecer uma potência maior, eu reduzo porque essa potência alfa n ela é combinação linear de 1 até alfa n menos 1. Da mesma forma para o beta, para todo k maior do que n, o beta elevado a k é combinação linear do conjunto B. Bom, aí a gente precisa mostrar que a soma alfa mais beta é um número algébrico. Então a gente precisa determinar o quê? O polinômio cujo alfa mais beta é raiz. Pois bem, eu vou considerar esse conjunto C como sendo 1, alfa mais beta, as potências de alfa mais beta até m vezes n. Bom, claramente esse conjunto aqui, ele tem m menos m mais 1 elementos. Ok? E vou considerar V como espaço vetorial sobre Q gerado por D. Onde quem que é esse D? É esse conjunto aqui, 1, alfa, beta, alfa ao quadrado, beta ao quadrado, todas as combinações, né, alfa i, beta j, com i variando de 0 até n menos 1 e j variando de 0 até n menos 1. Aqui eu estou utilizando o conceito de espaço vetorial, e isso até vou estar falando um pouquinho mais para frente, mas sempre que a gente tem um exemplo bem clássico que eu vou estar abordando futuramente, é que se você tem um alfa igual a raiz de 3, por exemplo, e considerar o conjunto Q, aliás, considerar esse conjunto aqui como sendo o gerado por 1, raiz de 3, isso aqui é um espaço vetorial sobre Q, com múltiplos de Q. Não é difícil ver, na verdade, qualquer corpo que eu colocar ali, vou ter um espaço vetorial. Então faz sentido pensar nesse conjunto aqui, como o gerador de um espaço vetorial sobre Q. Eu vou estar abordando com mais detalhe daqui a pouco esse conceito. Pois bem, só que a cardinalidade desse conjunto B é m vezes n, né? Pela própria maneira como eu defini, que eu tenho n possibilidades, aqui m possibilidades. E C é um conjunto com n mais 1 elementos, e C, esses elementos aqui, são elementos que estão no espaço vetorial, porque nada mais são do que combinação linear de alfa e beta. E eu tenho alfa e beta, aqui tenho alfa quadrado, tem todas as combinações. Então, esses são elementos que estão no espaço vetorial C. Uma outra observação é que, se eu estou considerando D como o conjunto gerador, e V um espaço vetorial, então V tem uma base com cardinalidade menor ou igual a m vezes n. Se esse conjunto GLLI, a dimensão de V é m vezes n. Do contrário, se existir um elemento LD, eu vou reduzindo até que eu encontre uma base com certeza com cardinalidade m menos n. Ou seja, o que a gente pode concluir? C é um conjunto com n mais 1 elementos que pertence a V, e V é um espaço vetorial com dimensão no máximo m vezes n. Portanto, o conjunto C é linearmente dependente. Então existem racionais, não nem todos nulos, tal que isso aqui acontece. Ou seja, eu consigo uma combinação linear dos elementos de C, dando zero nem todos os coeficientes nulos. Ora, então o alfa beta satisfaz essa equação aqui, onde todos os alfa mais beta satisfaz essa equação, onde todos os RIs são racionais. Portanto, alfa mais beta é algébrico. Para mostrar que o produto é algébrico, a gente basicamente usa o mesmo raciocínio. A única diferença é que agora eu vou considerar C' como sendo o produto até alfa beta elevado a n mais n. Novamente é um conjunto com mn mais 1 elementos. E vou considerar novamente D, o espaço vetorial V gerado por T, e repetindo o mesmo argumento, como aquele conjunto tem m vezes n mais 1 elementos, existem racionais em todos não nulos, tal que essa equação aqui é satisfeita, né? Portanto, o produto também é algébrico. Okay? Então, como teorema, o conjunto dos números algébricos unido à operação de adição forma um corpo. Bom, o que eu estava fazendo aqui é para espaços vetoriais, mas em alguns livros aqui a gente está usando espaços vetoriais, porque a gente está trabalhando sobre o corpo. Alguns livros e outras referências fazem essa demonstração, mas para um caso mais geral, em que esses coeficientes aqui não estão necessariamente num corpo, mas sim num anel de integridade ou outros
ou estruturas relacionadas. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que esse conceito de ser algébrico ele é relativo. Normalmente, em algumas referências, quando você encontra única e exclusivamente o conceito de ser algébrico, a gente está falando de elementos que são raízes de um polinômio com coeficientes racionais. Mas é justamente o que eu disse. Muitas vezes, esse conceito ele é um pouco enfraquecido, né, pelo conceito de ser inteiro, que eu vou estar tratando daqui a pouquinho. Mas nesse meu conceito, essa teoria, esse resultado que eu acabei de mostrar, na verdade é um caso particular de que um elemento que são algébricos sobre domínios racionais. Mas como os racionais têm uma estrutura mais forte do que um domínio, então dá para a gente fazer essa teoria. Mas a gente poderia reduzir, por exemplo, o conceito de espaço vetorial, se fosse o coeficiente sobre um anel, pelo conceito de módulo. Então existem referências que fazem essa demonstração para essas outras estruturas. Pois bem, um outro conceito que eu queria apresentar para vocês é o conceito de inteiro algébrico. Né? E aí é um resultado, esse é um conceito muito importante dentro da teoria dos números, está relacionado com diversas aplicações. Então é um conceito mais geral, né, que dado B com anel e A um subanel de B, dizendo que um elemento alfa de B é inteiro sobre A, se existe um polinômio mônico, né, pertencente ao A de X, tal que f de alfa é zero. Percebam que é justamente o que eu estava comentando, eu enfraqueci um pouco aquele conceito. Né? Agora eu não estou pedindo necessariamente que seja um corpo, estou pedindo apenas que seja um anel. Estou considerando um polinômio mônico sobre o anel de polinômios desse anel. E aí a gente denota o conjunto de todos os inteiros de B sobre A por OB, ou seja, todos os alfa pertencentes a B, tal que alfa é inteiro sobre A. Um exemplo desse conceito é que a gente considera aqui o anel dos números complexos e R um subanel. Então esse elemento aqui, π vezes I, ele é inteiro sobre R. Por quê? Porque existe esse polinômio x² mais π de π ao quadrado. Esse polinômio é mônico, pertence a R de x, e o f de πi é zero. Ou seja, πi é raiz desse polinômio. Então, algumas referências tratam desse conceito de ser inteiro. Né? Quando a gente estiver falando sobre os números, num conceito dentro dos números racionais, isso aí acaba todo inteiro algébrico vai ser algébrico e assim. Pois bem, agora eu vou estar tratando de alguns conceitozinhos para tentar caracterizar um dos corpos mais simples que a gente estuda para tentar determinar quem são esses elementos, os elementos inteiros algébricos. São os resultados com umas definições bem simples relacionadas à teoria de Galois. Então, vou considerar dois corpos. A gente diz que um é uma extensão do outro quando um está contido dentro dele. Então, vou estar contido aqui, L contido em K, eu vou estar denotando assim, K. Para aqueles que já estão familiarizados com a teoria de Galois, isso aqui é uma notação de uma extensão de corpo. Bom, L tem uma estrutura de espaço vetorial sobre K, e além disso, K é um subcorpo de L. Pois bem, e como L tem uma dimensão de espaço, tem uma estrutura de espaço vetorial sobre K, faz sentido a gente falar da dimensão de L sobre K, que normalmente é denotada dessa forma. Essa extensão aqui é finita, se visto como um espaço vetorial, aquilo tem dimensão finita. Um exemplo aqui de extensões que são infinitas, por exemplo, R sobre Q, que é um corpo contido dentro de R, cuja dimensão é infinita. A gente consegue mostrar lá, por exemplo, que as potências de π é um conjunto ali dentro de R com coeficientes em Q. Q visto dentro de C também é uma extensão infinita. E R visto dentro de C é uma extensão finita de grau 2. A gente tem lá que 1i é uma base, portanto, é uma extensão finita. E aí, o conceito de inteiro algébrico, que a gente vai considerar um corpo, uma extensão de Q, na verdade uma extensão finita de grau n, ou seja, um espaço vetorial sobre Q tem uma dimensão com n elementos. Então, o elemento alfa de K vai ser dito inteiro algébrico se existirem A em Z, tais que isso aqui é satisfeito. Ou seja, o alfa é raiz de um polinômio mônico com coeficientes inteiros. Então aqui eu estou pedindo uma coisa um pouco mais forte, porque lá eu disse que sempre que alfa era algébrico, o alfa era a raiz de um polinômio mônico com coeficientes racionais, mas nem sempre esses coeficientes eram inteiros. Então eu estou pedindo mais aqui, é um pouco mais forte.
É evidente que se alfa é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros, alfa vai ser algébrico, porque vai ser um polinômio mônico com coeficientes inteiros, alfa vai ser raiz de um polinômio com coeficientes racionais. E aí a gente denota o conjunto de todos esses elementos que são algébricos de K por OK. Isso aqui vai ter uma estrutura de anel, ou seja, a gente vai considerar aqui K e aqui eu vou considerar OK. O que vai ser isso? Vão ser todos os elementos de K que são inteiros sobre Z. Aqui eu estou pensando que na verdade Z tem a estrutura de domínio de integridade, eu estou pensando no corpo de frações de Z. Então aqui eu estou pensando em todos os elementos de K que são inteiros, na verdade. E o que é ser inteiro? É satisfazer um polinômio com coeficientes em Z. Okay? Essas extensões finitas, ou seja, esses espaços vetoriais dentro de Q, são chamados de corpos de números, ou corpos de números algébricos, são todas as extensões finitas dos racionais. Bom, para caracterizar um tipo de corpo bem simples, a gente vê, por exemplo, a gente está considerando espaços vetoriais sobre Q. Corpos que tem contido em Q. Pois bem, se o grau dessa extensão aqui é 1, então eu tenho um elemento com uma base com um único elemento. Na verdade, se o grau da extensão é 1, eu não estou mudando nada, isso aqui é o próprio Q. Então, o corpo mais simples, a extensão mais simples que a gente pode ter é uma extensão de grau 2, né, que vai ser um corpo diferente de Q. E aí eu vou definir elemento livre de quadrado para caracterizar quem é esse K quando a extensão o grau da extensão é 2. Então o elemento é livre de quadrado se não existe nenhum quadrado que o divide, né? Aqui um exemplo é que todo primo é livre de quadrado, porque se existe um quadrado que divide P, x quadrado divide P, então x divide P, como P é primo, x tem essas duas possibilidades a serem analisadas. Para o primeiro caso, P é livre de quadrado, P é satisfeito. Para o segundo caso, a gente chega a um absurdo, porque teríamos P quadrado dividindo P. Então, esse é um conceito de definição de elemento livre de quadrado. Pois bem, aqui, por exemplo, o menos 1 é um elemento livre de quadrado, o 12 não é livre de quadrados, porque existe o 4 que divide 12, 4 é um quadrado, né? 2 é um quadrado. E todo corpo K, uma extensão de Q, cujo grau da extensão é 2, é chamado de corpo quadrático. Okay? E aí, visto como espaço vetorial, a gente sabe que K tem uma base com 2 vetores, uma base com 2 elementos, visto como espaço vetorial sobre Q. E aí uma caracterização é que todo corpo quadrático, todo corpo cuja extensão é 2, é dessa forma aqui. A mais B raiz de D, onde o A e B é Q. Isso aqui claramente tem estrutura de corpo, onde esse D é livre de quadrado. E aí, para mostrar isso daí, eu uso um pouquinho de teoria de Galois, na verdade, mas ainda assim é simples, porque a gente considera um alfa em K, tal que o alfa não está em Q, porque eu estou pensando em alguma coisa para mudar o corpo. Então esse alfa, a gente diz que ele é um elemento de grau 2 sobre Q. E aí, num contexto dentro da teoria de Galois, vai existir um polinômio chamado polinômio minimal de alfa, um polinômio mônico, tal que alfa é raiz. E existe um teorema também, o teorema do elemento primitivo, que diz que toda extensão finita, nesse caso a gente tem uma extensão de grau 2, ela é dessa forma, um Q de alfa. Em particular, a gente tem que, se toda a extensão finita é dessa forma, Q de alfa. E esse conjunto, alfa até alfa n menos 1, isso aqui é uma base para uma extensão de grau n. Ou seja, eu tenho uma base com n elementos e essa aqui é uma base para essa extensão. Então, como o alfa é raiz desse polinômio com coeficientes racionais, porque eu estou pensando numa extensão de Q, então, para ter que alterar alguma coisa, né, eu posso ignorar os coeficientes que são racionais, o Q de alfa é dado dessa forma, né? Q de raiz de B quadrado menos 4C, que é o discriminante do m de alfa. E aí, como esse elemento aqui é inteiro, né, um B quadrado menos é um racional, porque esse
esse polinômio tem coeficientes racionais. Esse elemento é um número racional da forma UV, então multiplicando por V, aqui tanto U e V são inteiros, né? Então a gente chega que o Q de alfa na verdade é o Q desse elemento, que na verdade é a raiz disso aqui, sai o Vzinho quadrado, é dado dessa forma. E aqui eu posso considerar U e V primos entre si, porque se não for, eu reduzo, as frações são equivalentes. Se fosse, por exemplo, 2 sobre 4, isso daí seria meio, eu teria U e V primos entre si. Portanto, o Q é dado o alfa é dado com um Q de raiz de UV, que é o Q de raiz de D. Um exemplo para a gente estar finalizando é o corpo gaussiano, que é o Q de raiz, Q de I, na verdade, né? O Q de raiz de I. E aí tem um teorema que caracteriza quais são os elementos inteiros no caso em que eu tenho uma extensão de grau 2. Ou seja, o que eu estava tentando procurar? Eu estava tentando procurar todos os elementos que são inteiros, todos os elementos de K que são inteiros sobre Z. E aí vem esse teorema que caracteriza, utilizando alguns outros conceitos mais elaborados, embora não tanto, né, que o anel de inteiros é dado pelo Z de raiz de D, se D é cômputo 2 ou 3 módulo 4, ou dado dessa forma aqui, o Z de 1 mais raiz de D sobre 2, se o D é cômputo a 1. E aí, dois exemplos para a gente estar finalizando é que, por exemplo, o Q de raiz de 5, pelo teorema 8, como 5 é cômputo a 1 módulo 4, o anel de inteiros é dado dessa forma aqui. Por outro lado, se a gente considerar o Q de raiz de 2, como 2 é cômputo a 2 módulo 4, o anel de inteiros é Z de raiz de 2. Portanto, esse elemento aqui, o 3 mais 5 raiz de 2, pertence ao anel de inteiros, ou seja, esse elemento aqui é um elemento que é inteiro, um elemento de K que é inteiro. Por outro lado, esse elemento aqui, o meio mais 3 raiz de 2, não pertence ao anel de inteiros, porque o meio não é número inteiro. Então, qual que é o enfoque dessa teoria, na verdade? Aqui eu tratei de uma extensão de grau 2, que é uma extensão simples, de um grau pequeno, que a gente consegue caracterizar como é a cara do corpo e como é determinado o anel de inteiros, ou seja, todos os elementos de K que são inteiros, e chamados inteiros algébricos, porque na verdade todo elemento daqui vai ser algébrico, então a gente carrega esse adjetivo de inteiro algébrico. Mas existem assim, outras extensões de grau maior, grau n maior ou igual que 2, e aí ainda hoje existe muita teoria desenvolvida em cima disso para tentar determinar quem é o anel de inteiros de extensões com grau maior ou igual a 2. Para muitos já tem caracterizado para grau 3, para grau 4, 8, etc. E também outros tipos de corpos, como corpos ciclotômicos e demais extensões de grau N, mas a partir de uma dificuldade por grau 2 a gente consegue observar, inclusive caracterizar qual é a cara do corpo, mas uma extensão de grau N não é tão simples assim. Então, ele utiliza, na verdade, para determinar outros conceitos, como domínio de Dedekind, ramificações de ideais, bases integrais, né, que está descrito nessas referências aqui. A referência 10 e até 11, quem se interessar, é esse livro do Otto, Teoria dos Números Algébricos. E, na verdade, isso é muito estudado justamente pela aplicação, né, a teoria da informação e a teoria de corretores de erros, porque esse anel aqui, a gente consegue mostrar que isso aqui tem uma estrutura de anel, até chamado de anel de inteiros. Se a gente considerar alguns ideais específicos aqui dentro, um I ideal de OK, existe um homomorfismo, chamado homomorfismo canônico, que vai sair de OK, vai cair no Rn, onde esse N aqui é o grau da extensão, que vai levar um elemento. Na verdade, se eu pensar num I aqui, ideal de OK, a imagem da φ restrita aí vai cair no Rn e vai dar origem a um reticulado. E aí existem várias aplicações em códigos corretores de erros relacionados a essa teoria.
Pois bem, algumas referências que eu tinha descrito, todos os resultados na verdade são encontrados lá. Eu destacaria esse livro do Jairo, né, Números Irracionais Transcendentes, que é da SPM. O livro do Ives, Introdução à História Matemática, tem bastante desses conceitos de como surgiu, foi de lá, inclusive boa parte do que eu trouxe relacionado a isso. O Liu Vid, por exemplo, tem uma parte tanto aqui quanto nessa dissertação da UFS, do Oliveira, Números Transcendentes, Número de Liouville e a Constante de Champernot. Então, quem se interessar, são essas referências para conhecer um pouquinho mais dos números transcendentes e coisas elementares sobre os números algébricos, inclusive uma parte histórica, né? Vamos destacar na referência sim. E para quem se interessar um pouco mais pela teoria mais aplicada e uma parte algébrica mais elaborada, eu destaco principalmente esse livro, que é o livro do modo que eu já tinha descrito, e esses dois livros, o livro do Riberoy, o livro de Teoria Algébrica dos Números. Muitos dos conceitos que eu utilizei aqui são conceitos da teoria de Galois, então recomendo talvez o livro do professor Parran, que é daqui do Instituto, um livro muito bom para entender bem esses conceitos. Inclusive a demonstração de que π é um número transcendente tem um apêndice lá. Pois bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. Pedrão, tua chance agora. Perguntas? Não, foi bem. No questions? Eu vou fazer pergunta para me constranger. Obrigado novamente. Aí você precisa vir um dia falar pra gente das aplicações, que eu acho que isso é que é legal, né? Na verdade, dos reticulados, porque que essas construções, porque isso funciona direitinho. Sim, na verdade, uma outra oportunidade com certeza. Como eu disse, a grosso modo, a gente parte do determinar um anel de inteiros de uma extensão de grau n e ver, na verdade, esse homorfismo ele não é dado simplesmente, ele tem uma cara, inclusive é chamado de homorfismo de Minkowski ou de homorfismo canônico. Ele relaciona a parte real e a parte imaginária de cada elemento inteiro, e aí a gente consegue mostrar, na verdade, que a imagem de alguns ideais. E é que está relacionado com uma outra teoria, porque, por exemplo, esse conceito de... está até descrito no início, sobre como surgiu isso, né? Na verdade, muitos tentaram lá partir de um conceito de inteiro maior. A gente sabe que para um número A pertencente a Z, a gente tem uma fatoração, teorema fundamental da álgebra, em primos. Na verdade, o que a gente tem, por exemplo, no anel ZI, né, que é o anel de inteiros de Gauss, conhecido assim. Dado um ideal aqui, a gente consegue uma fatoração desse ideal em produtos ideais primos. Então, esse conceito ele é generalizado. E aí, através de estudando um pouco sobre isso, e aí, como eu disse, relaciona alguns conceitos dos domínios de Dedekind, precisa um pouquinho de anéis dedecianos, mas uma outra oportunidade com certeza veio trazer as aplicações, quem sabe uma descoberta na tese, na dissertação de mestrado original, quem sabe, né? É legal. Assim, quando eu estudei isso, você estudava, eu sempre gostei muito de álgebra, então você estudava assim, para mim eu já ficava feliz de, né? Estudava por estudar, né? Essa ideia de você estender esse conceito de fatoração como primo, fatoração de ideal, para mim já estava mais do que legal, né? Aí você vê, pô, esse negócio tem uma aplicação prática, né? É impressionante, isso é muito legal. Então fica aqui o convite para voltar. E aí, na próxima vez, quem sabe, segundo semestre, estamos próximos. Ok? Agradecer o primeiro. Obrigado. E agora, semana que vem, eu não sei se estaremos de volta. Como estaremos? Vamos ver como estaremos aí, né? Fecha aí.